que está acontecendo com a China? Lembrando, gente, que eu estou começando agora o meu canal de notícias e tem palavras que a plataforma não tolera. Então eu preciso disfarçar, mudando o nome ou colocando efeitos sonoros, não estranhe. Mas, por enquanto, não é crime comentar, né, as notícias nem ter opinião na internet. Muitas pessoas perguntam aqui no Japão e no Brasil sobre as notícias da China. O que está acontecendo lá? Muitos acham que a pandemia acabou e que estão todos vivendo felizes para sempre. A mídia ocidental pouco fala sobre a China e sempre a coloca num patamar de normalidade. Se caiu um foguete, ok. Se a economia está bombando, melhor para eles. Se eles já voltaram à normalidade, é porque eles merecem. Se conquistam Marte e implantam 6G, é porque é um país que investe em tecnologia. E se algum outro país olhar enviesado, cuidado, eles podem se ofender e podem boicotar. É isso que nos parece olhando por alto, né? O que a mídia ocidental posta quando posta. Bem, nós já não vemos mais correspondentes internacionais como antes. Lembra do tempo da Rede Globos? Tinha jornalista cobrindo guerras, indo cobrir a queda dos muros de Berlim e recentemente até cobrindo o tsunami aqui no Japão em 2011. Hoje é tudo na base do diz leitor ou da pesquisa realizada no Zoom. Pois bem, nem todas as mídias especializadas em notícias são assim não. Aqui na Ásia, em especial, tem jornalistas fantásticos que fazem um serviço investigativo de primeira, chegando até o nível de espionagem e sacrificando as suas vidas e até de suas famílias para trazer a notícia até nós. Nem tudo é manipulado ou comprado. Mas como nós vamos saber se a notícia não está vindo politizada ou com ideologia de quem atrás ou fabricou? Bem, a verdade uma hora aparece, né? Hoje é preciso desconfiar para confiar e garimpar a notícia. Muitas vezes nos afastando do hype para podermos enxergar de fato o que está acontecendo. Mas isso demanda tempo, força de vontade e também aquele gosto pelas notícias que alguns de nós temos. Então, depois dessa grande introdução, prefácio, sinopse, seja o que for, porque eu gosto dessas coisas mesmo, né? Vamos direto ao assunto. Eu peguei todas essas notícias sobre o que está acontecendo com a nossa vizinha grande, espaçosa e tudo de bom, do site do Yahoo Japan. Então lá está em Nihongo, né, em japonês, que você pode traduzir e ter a sua própria opinião, né, sobre essas notícias. Se mesmo assim, com a tradução, pode assim parecer distorcido ou difícil de compreender, por isso que eu estou trazendo esse resuminho para fazer com que a notícia chegue mais filtrada, né, para vocês, de acordo com o que está lá. É sobre o que as pessoas mais têm curiosidade. Bem, internamente fala que sim. E não se acha muita notícia, né, nem na mídia aberta, nem por aqui sobre isso. Mas o que a gente sabe recentemente é que a OMS aprovou mais uma vacina, porém ele cobrou a lentidão de ter avisado ao mundo sobre a pandemia. Relatos, né, têm apontado que semanas antes de anunciar que o vírus é contagioso, a China havia começado a desenvolver a vacina. Houve uma reunião da cúpula do G7, onde ela foi amplamente criticada e cobrada por sua política de ter uma economia aberta sem dar os direitos humanos aos seus próprios cidadãos. E não quer falar de uma maneira democrática com os outros países. Outra coisa que também tem acontecido é com relação ao tempo. Tem acontecido tempestades devastadoras e sem explicação em cidades densamente habitadas, incluindo Wuhan. Imagens circulam na internet, aí para quem quer ver, sobre um mau tempo em Wuhan matou 2 limpadores de edifício. E nesta semana, tornados devastadores têm acontecido. Ocorreram uma série de danos
e matou um total de 12 pessoas e feriu mais de 420 pessoas. São rajadas de ventos anormais que vêm ocorrendo frequentemente, um após outro, neste ano. O secretário americano de Defesa cobrou que está claro que a China não cumpre os padrões responsáveis em relação aos seus detritos espaciais e descobriu que não tem capacidade de controlar a sua descida em órbita, nem deste foguete, nem dos 13 foguetes que ainda estão programados serem lançados brevemente. Então, para dar uma abafada nessas notícias chatas, comemorou essa semana com um sucesso da sua chegada em Marte. O título em japonês ficou assim: Aterrissagem na China em Marte. Não convencional, mas é um grande negócio. Esta é a primeira vez que uma espaçonave chinesa pousa com sucesso em Marte e é o terceiro país do mundo, depois da União Soviética e dos Estados Unidos, a conseguir essa proeza. Cancelando as notícias mais antigas, mas ainda desse ano, a China boicotou o Oscar, mesmo Hollywood fazendo aquela puxada forçada, dando o Oscar para aquela diretora que ninguém conhecia, de um filme que ninguém viu e que ninguém se importa. O problema é que ela fez algumas críticas ao PCC e a reação deles foi boicotar. Então, para eles, o Oscar foi como se nunca tivesse existido. Outra notícia também foi o caso dos pets na caixa preta, onde as pessoas compravam um box surprise, ou como tem aqui no Japão as look bags de fim de ano, só que tinha animaizinhos de estimação dentro, que chegavam em casa, mas não se sabia o que tinha na caixa. E olha, era assim que os bichinhos eram tratados. ずらりと並ぶ大量のケージ。入れられているのは子猫や子犬です。その数およそ160匹。響き渡る鳴き声は悲痛な叫びにも聞こえます。宅配便の拠点で瀕死の状態になっていたところを地元の動物愛護団体が発見し保護しました。一体なぜケージに入れられていたのでしょうか。ブラックボックス型のおもちゃなどが人気でペット産業にも波及。ネット通販で売られ宅配便で運ばれていたのです。A New York Times, versão eletrônica, noticiou no dia 12 que o número de vítimas de diplomatas americanos que atuaram em Cuba e na China antes eram 60 pessoas e subiu para 130. Foi uma bomba que foi pouco noticiada na mídia ocidental, que está mais interessada em mostrar o combate, de Israel. Um cientista militar chinês alerta sobre a formação de uma arma com vírus 5 anos do surto do coronga e foi divulgado pela inteligência australiana e americana. E sobre isso passou na mídia japonesa largamente. Eu posso fazer até um vídeo mais aprofundado numa próxima vez. E para fechar, a se mostrou preocupada com o Japão por causa das altas contaminações e lentidão nas vacinas às vésperas dos Jogos Olímpicos. E fez um comparativo de como ela conseguiu conter a pandemia, enquanto o Japão, mesmo com números muito baixos e um sucesso em relação ao restante do mundo, comparando, ainda está fracassando em conter as contaminações. O comparativo foi que ela trata o seu povo com mão de ferro, fecha tudo, força as coisas e dá certo. O Japão já é muito flexível com seu povo, com direitos humanos, é democrático e assim expõe as pessoas ao perigo. Especialistas japoneses já refutaram de cara. Territorialmente não há comparação para um país de nível continental, com a maior população do mundo, com uma ilha, que por um milagre é a terceira maior economia do mundo e uma das maiores democracias da Ásia. As cidades são muito distantes umas das outras, o que facilitou a não propagação do coronga dentro do seu território. Porém, nos países onde há estabelecimentos chineses, até hoje, encontram-se focos de contaminação. Mas eles não comentam sobre isso. E para fechar, a conclusão dos especialistas japoneses disseram que já enfrenta uma baixa natalidade e a sua população está envelhecendo rapidamente. E este é o principal
desafio da China daqui por diante. E para finalizar, de acordo com a mídia, né, chinesa, a Daily China publicou uma charge que mostra, né, o que eles pensam da mídia ocidental. Fiquem com a imagem, assim eu me despeço de vocês. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e bye bye.